professor Carlos. Vamos falar um pouco agora sobre a PEC dos precatórios, né? Eu acho que o último assunto aqui para a gente fechar o nosso podcast. Muita gente está falando, eu vi já políticos aqui na Câmara de Vereadores condenando essa PEC dos precatórios, né? O senhor, como professor e como presidente de uma associação, o que o senhor diz sobre essa PEC dos precatórios? Os precatórios em si, Sérgio, ele é uma reivindicação, vou dizer assim, é uma expectativa de direito antiga do professor. E uma expectativa de direito que passou a ser direito real e líquido e certo, como diz o juridiquês, sei lá, a linguagem jurídica, né? Juridiquês lá, enfim. É uma coisa líquida e certa, né? Então, quando chega essa reivindicação, quando a gente chega na última instância do judiciário e recebe a sentença a favor da categoria, né, de uma luta que já se estende há mais de 15 anos, aí quando chega nesse momento agora onde a gente aguardava leis que respaldassem e derrubassem os acordos do Tribunal de Contas da União, dizendo que os municípios aguardassem, porque de repente podia estar incidindo em probidade, enfim, que tinha que investir na manutenção da educação, e quando a lei chega, como essa lei que foi votada dia 9 de novembro agora na Câmara, dando direito a esses precatórios serem pago como salário para os professores, aí de repente a gente chega em um momento onde está passando uma PEC maior, maior que eu não digo, com outros precatórios, todos os precatórios na realidade devidos pela União para diversas categorias, diversos entes federativos, empresas, enfim, todo tipo de dívida. Quando chega aí que vai para uma lei que pega essa luta, porque aí a gente, de certa forma, o coração apertou porque tem muitos professores aí com essa expectativa de receber para tratamento de saúde, para diversas finalidades, inclusive para, como eu digo para muitos professores, usufruir mesmo desse direito que deixou de ser dado, repassado lá, no caso do Fundef, de 97 a 2006. Quando esse dinheiro não chegou no município, então ele deixou o salário deixou de ter um ganho real naquele momento, porque houve um aumento, mas não foi considerado aquele valor que era para ter sido adicionado também esse aumento. E de lá para cá houve um efeito cascata, tanto é que a gente sai de 2006 com um salário dos professores de Serra Talhada 23% maior do que o salário do estado de Pernambuco, e era uma das prefeituras, talvez a prefeitura que pagava melhor aos professores no estado de Pernambuco, era Serra Talhada, e aí houve esse efeito cascada, foi defasando, foi perdendo valor, e hoje nós chegamos em 2021 como um dos piores salários do sertão do Pajeú e do estado de Pernambuco. Então, quando a gente cria essa expectativa para receber esse dinheiro, mesmo que seja em forma de precatórios, aí de repente vem esse projeto lá, querendo fazer com que esses precatórios sejam também uma verba para aumentar o teto de gasto para poder financiar um programa assistencial. Nós não somos contra qualquer programa assistencial. Nós entendemos que nós temos muitas famílias em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social. Nós entendemos que, de certa forma, a União, o governo federal, os estados e municípios têm que elaborar alguma lei que dê algum tipo de assistência para melhorar ou minimizar os problemas, não para acostumar o cidadão, como dizia Luiz Gonzaga, né? Que para acostumar o cidadão com essas bolsas, porque eu acredito que o trabalho dignifica o homem, né? E a mulher dignifica o ser humano. E quando a pessoa deixa de trabalhar e começa a se acostumar com os programas assistenciais do governo, ele deixa de produzir, inclusive, para a nação. Mas também tira a dignidade dele, ele fica à mercê do assistencialismo. Então a gente entende essa questão, mas a gente entende também que precisa-se de atender de alguma forma essa população que está precisando, que está nas ruas pedindo aí esmola, que está deixando de ter um apoio nutricional lá na sua refeição, mesmo que seja limitada, 2 ou 3 vezes por dia. A gente entende. Agora,
tirar isso, somar isso, enquanto o presidente da associação, estou colocando, de uma expectativa de recebimento dos precatórios que não são, porque o projeto dizia que ia ser dividido em 10 anos em parcelas anuais, imagina, 10 parcelas anuais, mas no caso dos professores foi feito um acordo que saiu da Câmara dividido em 3 parcelas, o primeiro ano 40%, o segundo 30% e o terceiro 30%, mas o que eu respondi para um amigo foi que muitos professores também já ouviram isso de mim, que não são apenas 3 anos a mais não, que vai parcelar não são 3 anos, são mais de 15 anos, que somando esses 3 já vai quase 18, 19 anos, então é muito tempo. Tem professores, colegas nossos que já não estão mais nem entre nós, né? Que não deixaram de usufruir. Os seus herdeiros vão usufruir? Vão. A lei diz que eles vão estar recebendo. Então, a gente, de certa forma, esperava e fizemos campanha, mobilização aí para tentar fazer com que esses precatórios da educação, por que eu digo da educação? Eu estou excluindo ou marginalizando demais, não, porque cada categoria deve fazer seu movimento. Nós estamos fazendo o nosso movimento. Então, eu sei que foi recebido, assim, não com assim, com indignação mesmo essa situação. Agora está na Câmara, está no Senado, né? A gente tem visto aí que tem tido algumas reuniões aí do relator, que inclusive é pernambucano, que é Fernando Bezerra Coelho, com alguns senadores. A gente entende que se não houver um ajuste, inclusive nós vimos algumas bancadas defendendo que saia esses precatórios dos professores desse pacote. Né? O que eu sei, professor, é o seguinte. Tem, de primeira instância, não foi à toa que o Ciro Gomes ele pegou com os deputados da base dele. Sim, do PDT, né? Do PDT, porque eles votaram a favor, né? Porque foi realmente nessa negociação. Uma negociação. De pagar os precatórios, né? Eu vi realmente que teve uma mudança, que está aqui, ó. Como o senhor falou, de 40 no primeiro ano e 30 em cada ano dos 2 anos seguintes. 22, né? 23, 24. Exato. Aí o que acontece? Ainda vai ter mudanças. Vai. O senhor sabe que eles quando estão chega, ainda negociando. É aquele bolo que a gente cada um vai passando a mão. Aí o que acontece? Eu creio, teve já outro caso aí, como é que se diz? Outra dentro das leis, né? Que os Fundep seria pago imediato. Sim. Se o seu valor fosse de 600 mil abaixo. Então, eu creio que tem valores acima de 600 mil. A maioria são assim. Eu vou falar em termos de Serra Talhada. A primeira, nós temos uma parte que está sendo contestada, uma diferença está sendo contestada pelo município, acima do que foi depositado. Mas os valores foram depositados na última informação que tivemos foi 19 milhões. 19 milhões. Certo? Então, isso atualizado já passou de 20 milhões faz tempo. Né? Então, para você limitar no teto de 600 mil, aí com certeza todos os precatórios de todos os professores, de todas as cidades vão sair desse pacote aí. Então, é exatamente isso que eu queria que o senhor falasse, porque eu vejo vereadores aqui em Serra Talhada, eu não vou citar nomes para não polemizar, mas tem vereador que fica falando, alguns vereadores ficam falando que a PEC é ruim, que é isso e aquilo. Não, a PEC é a solução, porque são 15 anos de espera e essa PEC, mesmo ela passando com 3 anos, são 3 anos certos que vão receber. Não é aquela incerteza. E se melhor ainda, se eles fizerem de acordo com o interesse de alguns, de pagar de uma vez só, a partir de 2022, que é o que vocês também estão reivindicando. É o que nós estamos reivindicando, né? Que essa parcela seja paga de uma vez só. Diga aos professores, aos vereadores que é isso. Porque ficam falando que não sabem lá na Câmara dos Vereadores e desinformando a sociedade. Porque eu fiz até um corte de um vídeo onde um vereador ele comentou uma coisa errada e eu fui corrigir. Mostrei que o certo era outra coisa, né? Então, vereadores de Serra Talhada, busquem, não todos, tem alguns que falam o que sabem, né? E sempre tem coerência no que está falando, né? Tenha cuidado no que você fala, né? Porque um vereador, ele transmite para o seu público a informação que ele, como líder, está dando, né? Então, você, como professor, só está dizendo que a PEC
Se for votada em questão de urgência, como é para pagar os 40 bilhões, abaixo de 600 mil, pagar à vista a partir do ano que vem. Então, isso é o que vocês querem. Agora, nós queremos, nós reivindicamos enquanto categoria que a PEC dos professores sejam pagas em uma parcela, né? Uhum. Eu creio que vai passar, sim. Há uma mobilização, né, grande no país, inclusive alguns grupos, alguns partidos políticos, como você citou aqui a questão do PDT, né, que o então pré-candidato ameaçou até, inclusive, de retirar a candidatura se o PDT não revesse, e o PDT reviu, e inclusive tem uma discussão lá no Senado, já tem outras siglas, o MDB, eu estava lendo que o MDB também já está se posicionando, se não houver uma reformulação nessa PEC, tirando os professores desse pacote, também vai ter uma dificuldade, então eu creio que o governo está negociando. Está negociando. É a arte de negociar. Agora nós, enquanto professores, nós reivindicamos, e o nosso movimento é em prol de que seja pago em parcela única, né, para a categoria. Agora, não dizendo não negando, porque muitas vezes as pessoas ficam criando fatos, né? Não, o professor é contra o Auxílio Brasil, é contra atender as famílias que estão em vulnerabilidade. Não, nós não somos contra. Assim como nós não somos contra na questão do rateio aí, ou um trabalhador em educação, o outro não receber, que dizem assim, o pessoal começa a dizer assim, olha, tenha cuidado, dizendo o pessoal, eu vou dar outro exemplo aqui, não tem nada, só um exemplo. Os professores estão contra a merendeira receber o 14º salário, um abono, um rateio, uma sobra. Não, nós não somos contra ninguém receber, pelo contrário, a gente acha que a pessoa que trabalha lá na higienização da escola, que está na merenda e que está na secretaria da escola, ele é justo, é merecedor. Agora, pela natureza da despesa, por exemplo, os Fundeb 70 tem legalmente a sua destinação. Então, eu não vou dizer que eles, olha, vai receber do Fundeb 70 ou vai receber do 30%. Aí é a questão do que a lei determina. Se a lei determina isso, nós não temos força para ir contra a lei. Se houver uma mudança na lei e disser que pode pagar todo mundo, qualquer pessoa, aí a gente vai ter que se render à lei. Mas enquanto isso, a lei, foi feita a leitura aqui e diz quem é o profissional da educação. Então, da mesma forma, em relação aos precatórios, em relação ao Auxílio Brasil. Nós não achamos que as pessoas precisam, né, de serem assistidas. Agora, nós, os professores que já estão aí que mais de 15 anos, quase 16 anos aguardando também, eles, 3 anos já Sérgio, aqui para nós, 3 anos já é muito tempo. Se fosse 3 anos a partir de agora, o ano começou hoje, já era um tempinho, mas quando a gente pega desde 2006 até aqui, é muito tempo. Então, os precatórios aí, eu sempre fui otimista em relação aos precatórios, alguém sempre disse, não vai receber não, eu sempre disse, nós vamos receber. Mas porque o Tribunal de Contas está falando isso, porque os prefeitos não vão querer, porque vão desviar o dinheiro, sim. Eu sempre fui muito otimista, gente, nós já estivemos mais distante, nós estamos mais perto agora, vamos ter fé, vamos ter esperança que a coisa vai acontecer. E assim como é previsto no Fundef e na Lei de Diretrizes e Bases, esse dinheiro é direcionado ao professor, então vai chegar na mão da gente. Agora é claro que a gente quer que seja agora, né?